Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Desculpa a demora, resolvi gravar esse vídeo para trazer algumas orientações, explicações dentro do meu pouco conhecimento. É claro que é sempre importante vocês estarem procurando conhecimento, mas sempre através de obras fidedignas. Nós seguimos a codificação de Allan Kardec e os livros de Chico Xavier e de Valdo Pereira Franco como orientadores das nossas reflexões, não é? Em relação aos questionamentos que vocês colocaram hoje no grupo, eu vou gravar esse vídeo para ficar fácil, porque tem alguns textos que eu quero apresentar para vocês, para a gente ir acompanhando o nosso raciocínio. Eu vou ler aqui a pergunta que a Marcela colocou no grupo, para que a gente possa começar as nossas reflexões de hoje. Esse vídeo vai ficar salvo no YouTube como não listado, ou seja, você só tem acesso a ele através do link que eu vou colocar no grupo aqui, ou que eu vou mandar no particular para cada um de vocês. E aí vocês assistam quantas vezes quiserem, anotem as dúvidas, anotem aquilo que vocês não concordam, para a gente voltar a debater sobre isso nos nossos estudos. Então vamos lá. O que a Marcela colocou? Acabei de reprisar a aula, tal, tudo, e vou postar as dúvidas aqui. Entendi que quando fala sobre tempo e terrestre, já que no livro dos Médiuns, no capítulo 9, na pergunta 6, ele diz que dias e horas são controles do tempo de uso dos homens e para a vida corporal. Pode explicar sobre a hora de Nossa Senhora que você falou de O Despertador Tocou? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês, em relação à hora de Nossa Senhora, que eu coloco todo dia às 18 horas. Qual é o embasamento? Eu vou buscar aqui um texto do livro, deixa eu achar aqui, e aí eu já vou mostrar para vocês, ok? Então vamos lá, deixa eu apresentar aqui. Esse aqui é um trecho do livro Memórias de um Suicida, deixa eu diminuir aqui, em PDF, que você tem acesso na internet facilmente. Esse trecho aqui que eu vou mostrar para vocês, ele está no capítulo, deixa eu ver aqui, página 58, deixa eu voltar um pouco aqui, no capítulo 5, O Reconhecimento, do livro Memórias de um Suicida, página 58. Então vamos lá, eles estavam num ambiente, eu pesquisei como ângelos, porque na verdade ângelos é a hora em que o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela receberia Jesus como mãe. E essa, de acordo com a tradição, isso aconteceu às 18 horas. Então, vamos lá. Olha o que Camilo Cândido Botelho nos coloca. Desciam sobre as latitudes do nosso merencório, canção as nuances tristonhas do crepúsculo. Estava começando a escurecer. Que ali muitas vezes arrancava lágrimas de nossos corações, tal a pesada melancolia. 6 melodiosas pancadas de um relógio que não víamos ecoaram docemente na amplidão da sala, como anunciando o início da reunião. E cântico harmonioso de prece, envolvendo emocional, elevou-se em surdina como se até nossa audição chegasse através de ondas invisíveis do éter, provindo de local distante que não podemos avaliar. Então vamos lá. Teócrito, irmão Teócrito, sugestivo quadro. Podemos avaliar. Enquanto se desenhava em uma tela junto à cátedra do irmão Teócrito, o sugestivo quadro da aparição. Deixa eu ver como é que está aqui para vocês aqui. Deixa eu descer um pouco mais a tela aqui, né? Isso. Agora sim. O sugestivo quadro da aparição de Gabriel à Virgem Maria, participando da descida do Redentor. Era o instante amorável do Ângelus. Levantando-se, o diretor fez breve e emocionante saudação a Maria, apresentando-nos reunidos pela primeira vez para uma invocação. Doce refrigério estendeu-se sobre nossos corações. Camilo está falando da invocação a Maria que eles fizeram às 6 badaladas do relógio, contando a partir do meio-dia, ou seja, 18 horas. As lágrimas irromperam e emoções gratas ergueram-se dos túmulos íntimos em que jaziam, acordadas pela lembrança do lar paterno, da infância longínqua de nossas mães,
a quem nenhum de nós certamente amara devidamente a ensinar-nos ao pé do leito. Então aqui, às 6 badaladas do relógio, depois do meio-dia, eles memoravam Maria de Nazaré. Eu vou fazer aqui, continuando na pesquisa, a segunda aparição do Ângelus, que ele fala. Então aqui, vamos lá, página 136, nós vamos pular para o capítulo 4, outra vez Jerônimo e família. Vamos lá, página 136. Deixa eu voltar no Ângelus aqui. Pronto. Certo dia, ao entardecer, ia dizendo enclausurado do isolamento este irmão que estava dando o depoimento. Certo dia, ao entardecer, encontrava-me quase absolutamente só, perambulando tristemente pelas ruas melancólicas do imenso parque que vedes. Aproximava-se o doce e emocionante momento do Ângelus. A unção religiosa, consolo e esperança dos desafortunados irremediáveis, sutilmente infiltrou-se pelos escaninhos do meu ser, reportando-me o pensamento no seio maternal de Maria, mãe boníssima dos pecadores e aflitos. Não ignorais que o momento de... Olha aqui, pessoal, é aqui... Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Não ignorais que o momento da saudação a Maria é fielmente respeitado pelos seus legionários. A hora do Ângelus. Qual é a hora do Ângelus? Às 6 badaladas do relógio. Homenageado com sinceras demonstrações de gratidão desta colônia, a qual se edificou, cresceu e produziu excelentes frutos de amor e caridade, para servir-me das expressões que ouço dos meus bondosos instrutores. Então aqui ele está falando que a hora do Ângelus é respeitada para a saudação a Maria pelos trabalhadores da legião dos servos de Maria. E ele disse: orei dessa vez como nunca, supliquei a amorosa mãe do nosso Redentor, assistência e misericórdia pelos meus filhos, que intercedesse junto a Jesus no sentido. Então aqui ele está fazendo prece. Vamos ver a terceira citação do Ângelus. Olha aqui. Está no página 217, está no capítulo, ainda no livro Memórias de um Suicida, está no capítulo 2, Vinde a mim. Se não me engano, é da terceira parte, que esse livro é dividido em 3 partes. As solenidades do Ângelus encontravam-nos frequentemente ainda no parque, ou seja, às 18 horas, acentuados na penumbra de nossa cidade, nostalgia dominante, dominada a todos. Vamos lá aqui. Do templo, situado na Mansão da Harmonia, região onde se moravam com frequência os diretores, partiu o convite às homenagens que naquele momento seria de bom aviso prestarmos à protetora da legião, a que pertencíamos, Maria de Nazaré. Pelos recantos mais sombrios da colônia ressoavam então doces acordes, melodias suavíssimas entoadas pelas vigilantes. Era o momento em que a direção-geral rendia graças ao Eterno pelos favores concedidos a quantos viviam sob abrigo daquele local. Então, deixa eu voltar aqui a minha imagem para a gente fazer uma importante reflexão sobre essas 3 passagens do livro Memórias de um Suicida. Pessoal, vamos entender uma coisa. Kardec nos diz que a concepção de tempo no plano espiritual é diferente da concepção nossa. Então, não contam os dias, as horas e os meses conforme contam aqui. Porém, o anoitecer e o entardecer, esta noção de tempo existe no plano espiritual. Nós vamos ver no livro Nosso Lar as menções que André Luiz faz ao entardecer e ao anoitecer. Então, lá eles têm essa concepção de quando entardece, de quando amanhece e o momento em que eles fazem o descanso. Então, neste livro especial, Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco nos traz esta revelação de que existe a concepção de horas no plano espiritual e que às 6 badaladas do relógio depois do meio-dia é importante, sim, é respeitada o momento em que os espíritos se elevam em agradecimento e súplica ao coração misericordioso de Maria. Não vamos confundir o anoitecer e o entardecer, esta concepção de horário da passagem de anos, de tempo, de fluxo. Camilo Castelo Branco ficou aproximadamente 50 anos no plano espiritual, e isso é descrito em um livro e nos dá a ideia de tempo que passou relativamente rápido, 50 anos considerando-se
a passagem do tempo material. Então, esse decurso de tempo mais longo do plano material é diferente do plano espiritual. Conseguiram entender a diferença do entardecer, do anoitecer, das horas do dia, principalmente as horas importantes, como a hora do Ângelus, às 18 horas, é respeitada por eles, assim como André Luiz, eles fazem as orações em determinado horário do dia, porém esse decurso do tempo, essa percepção do tempo é diferente para eles lá. Beleza? Então, esclarecido essa questão, essa dúvida, trazemos aqui um livro respeitadíssimo no plano no movimento espírita, que é o livro Memórias de um Suicida. Vamos seguir aqui, ó. Opa, que tá acabando a bateria do meu notebook. Deixa eu botar ele para carregar. Senão o vídeo tá gravando aqui, senão a gente vai ficar sem bateria para a gente terminar a nossa reflexão. Tá vendo que aqui é tudo no improviso, né, pessoal? Funciona assim. Vamos lá. Pronto, colocamos a bateria do nosso notebook. Vamos ver aqui, continuando nas dúvidas que a Marcela apresentou pra gente. Vamos dar uma olhada aqui. Um mito da caverna e tal. Sobre a organização do nosso lar. Fiquei com uma dúvida. O que temos aqui seriam cópias imperfeitas ou quase. Seria então como o mito da caverna de Platão. E o que deu um nó foi também, disse que da mesma forma que coisas boas são copiadas para a Terra, drogas, por exemplo, também são planejadas lá. Então, assim como existe no nosso lar, um lugar onde tem uma organização capaz de elaborar a criação coisas destrutivas, no meu entendimento, espíritos inferiores, eles apesar de andarem falanges, uns escravizar os outros, achei que não fossem capazes de serem autônomos. Pior que eles são, sim. Infelizmente eles são. Vamos entender uma coisa, pessoal. Só para esclarecer o pessoal, o que é o mito da caverna de Platão? Platão, ele tinha uma teoria de que os homens eles estavam dentro de uma caverna olhando para a parede. A única concepção da realidade era a luz que entrava de fora e projetava sombras na parede. Então eles viam apenas sombras, a projeção das sombras daquilo que tinha lá fora. Vamos lá. Vamos entender uma coisa. O espírito ele precisa evoluir sobre dois aspectos. O aspecto intelectual e o aspecto moral. Então ele evolui em conhecimento, mas evolui também em bondade que ele deve adquirir. O espírito, o que avança na sua evolução moral, ele necessita avançar na evolução intelectual também. O espírito que chega a um nível de conhecimento intelectual e que usa esse conhecimento intelectual para a prática do mal, ele será sujeito a mais provações e mais expiações para que, através da dor, do benefício da dor, ele venha a evoluir moralmente também. Então, nós temos muitos espíritos inteligentes que usaram a sua inteligência para o mal e vagaram aí algumas centenas de anos no arrependimento até que eles possam recobrar a sua... que eles possam alcançar a sua evolução moral. Em relação ao plano espiritual, o que nós vimos? Nós vimos que, nessa nossa última aula, nosso lar, ela foi construída por portugueses que desencarnaram no Brasil no século XV, 1400, século XVI, 1501 até 1600. Nessa época, mais ou menos 500 anos atrás, e ali eles projetam. Como que eles construíram nosso lar? Nós estudamos o princípio universal, o fluido cósmico universal, que é o princípio básico que emana do coração do amor de Deus. Este princípio universal, que é o mais simples, que é o fluido cósmico universal, que é o mais simples, é o que os espíritos utilizam para a manipulação das construções no plano espiritual. Então eles vibram esta sintonia, agregam este fluido e aí montam as cidades. E como funciona no plano, nos planos inferiores? Eu vou mostrar um livro aqui para vocês, vamos lá. A gente sempre usa como reflexão livros fidedignos, de autores fidedignos, como Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Então eu vou trazer aqui para vocês um trecho do livro Sexo e Obsessão. Isso, perfeito, está aqui.
do livro Sexo e Obsessão, do médico Dr. Manuel Filomeno de Miranda, um livro excepcional. Ele conta a história de um padre, o padre Mauro, que ele tem desvios sexuais. Ele abusa de crianças na paróquia, na escola que ele dá aula. E quando, durante o sono em desdobramento, ele é levado para reuniões, para festividades horrendas de pornografia, tal, de problemas sexuais, no plano das trevas. E como que era esse plano das trevas? Deixa eu passar aqui para vocês, eu vou projetar aqui, isso, um trecho desse livro, Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Então, aqui o Manuel Filomeno, junto com outros espíritos, vão acompanhar este padre, o padre Mauro, nesta visita das trevas. E aqui eles entram numa cidade das trevas, num recinto, num lugar, como se fosse um palácio. E ele descreve assim: o recinto infeliz onde estivemos é mantido e dirigido por alguns verdugos, ou seja, por alguns carrascos da humanidade, que se nutrem dos pensamentos perversos e lúbricos dos seres humanos, que sustentam desta forma a estranha coletividade que ali se homizia e que, longe de qualquer ambição idealista ou espiritualizante, reencarna-se no mundo físico, trazendo as imagens das experiências vivenciadas, procurando materializá-las posteriormente entre as demais criaturas. Então, olha só, traduzindo isso aqui, o que ele quer dizer? Essas construções das trevas, elas são feitas pelas vibrações, pelas emanações mentais dos encarnados. Nós vamos estudar no curso Passe que o pensamento gera energia e gera uma imagem, uma ideoplastia, um clichê mental. Essa imagem, quanto mais intensamente ela é alimentada, mais ela vai se materializando. Então, esses espíritos perversos que estão nas trevas, eles utilizam esta matéria mental dessas pessoas que vibram nessa vibração e constroem essas cidades das trevas. E aqui, no acesso a essas trevas, a essas cidades, os espíritos, quando eles reencarnam no corpo físico, eles levam essas imagens, essas experiências. Quando eles estão em desdobramento, eles visitam essas trevas. Quando eles voltam, quando acordam ao corpo físico, na mente deles está a lembrança daquilo que eles vivenciaram. E aí eles vão materializando. Nesse livro especificamente é um distúrbio, um desvio em relação ao sexo. Então eles vão materializar no mundo material essas experiências que eles trouxeram sexo. Como? Eles vão intuitivamente, por essas lembranças, eles vão fazer filme pornô, roteiros de filme pornô, criações artísticas voltadas para a sexualidade desvirtuada, desvairada. Então, tudo isso influencia no comportamento deles. Aqui, continuando, muitos desses espíritos, ora no corpo físico, são encontrados no mundo físico realizando espetáculos chocantes, vivendo em tribos de promiscuidade, vestindo-se e assumindo postura. Bom, eu não vou comentar, mas recentemente vocês viram algumas manifestações artísticas totalmente depravadas e que foram intuídas por espíritos apegados ao sexo que visitam essas regiões trevosas. Essa aqui está na página 26 do livro. Eu vou voltar na página 24 para vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó. Aquele circo, deixa eu ver aqui se está aparecendo legal para vocês, ó. Aquele circo de hediondez apresentava em cada momento novos e agressivos quadros. Tudo isso aqui acontecia no mundo espiritual. Eram espetáculos promovidos por espíritos desencarnados viciados em sexo. Então, o antro asqueroso dava-me a ideia de ser o mundo inspirador de alguns espetáculos da Terra. Então, aquelas coisas asquerosas que aconteciam lá inspiravam espetáculos, situações aqui de espíritos que em desdobramento nas asas do sono estavam lá, que ainda não atingiram aquele nível de vileza, mas que vem se aproximando, especialmente durante a apresentação de alguns dos turbulentos e torpes desfiles de carnaval. Então tem muitas coisas que a gente vê nos desfiles de carnaval, nas escolas de samba, que foram
vivenciadas pelos seus carnavalescos, pelas pessoas que fazem os carros alegóricos, que constroem os enredos, tal, toda aquela situação, e que visitam essas regiões das trevas. Sim, era naquela região que se inspiravam muitos multiplicadores de opinião, que ainda insistem na liberação total dos costumes vis, como se já não bastasse o sexo explícito e vulgar, o cinismo, o furto, o desrespeito a tudo quanto constitui. Então, pessoal, eu estou fazendo uma comparação da cidade das trevas voltada para o sexo para que vocês possam entender que muitas coisas que são trazidas para a depravação da humanidade encarnada são capturadas, são aprendidas, são vivenciadas por espíritos lá nas trevas interagindo com essas entidades trevosas. Sim, lá existem espíritos muito inteligentes que manipulam essas pessoas para trazerem para o plano material as ideações, as criações, as construções. Tem um livro do José Carlos de Luca, que se chama Justiça Além da Vida. Deixa eu ver se eu acho a capa dele aqui. Justiça Além da Vida. Tá aqui, ó. Imagens. É um livro maravilhoso, esse aqui, ó. Eu acho muito legal. Eu vou projetar ele aqui para vocês. É uma sugestão de leitura. Nesse livro aqui, Justiça Além da Vida, José Carlos de Luca, ele nos traz a história de um delegado de polícia que foi assassinado numa emboscada dos outros policiais, e lá no plano espiritual ele acaba trabalhando na investigação de uma organização criminosa que está manipulando novas drogas para trazerem para o plano material. Este livro aqui, Justiça Além da Vida, tive a oportunidade de lê-lo e é um livro muito bom. Então vocês, com isso, vocês podem observar que sim, existem organizações nas trevas de espíritos inteligentes. E aí você vai me perguntar, Marcela vai perguntar, mas por que o plano superior, por que Deus permite que essas criaturas trevosas influenciam pessoas formadoras de opinião para trazer essas situações aqui para o plano material? Por que eles permitem? Para provação dos espíritos necessitados. De certa forma, essas trevas, essas construções das trevas, são permitidas por Deus para que nós, encarnados, exercitemos a resistência às nossas tendências inferiores. E porque qual seria a natureza, qual seria o mérito da nossa evolução se a gente não tivesse nenhuma prova para passar? Cada um de nós tem a sua imperfeição moral e tem as suas decadências morais. Então é necessário que nós tenhamos as provas, situações ruins, para que nós possamos lutar pela resistência das nossas tendências inferiores. Se não tivessem essas situações, como que nós iríamos lutar? Vencendo, resistindo, nós galgaremos mais degraus na nossa evolução. Não resistimos, estaremos sujeitos a aprender pela dor. Deixa eu ver aqui. Então eu acho que no tocante à criação das trevas, nós ficamos pacificados, né? Aqui ela perguntou: com relação ao tempo, eu entendo que no mundo espiritual o tempo não existe, pois o espírito é infinito. Exatamente. E foi usado numa analogia para que o espírito de André Luiz tivesse noção do período em que ele passou. A Heloísa respondeu. Ela respondeu de uma forma brilhante. Realmente é isso aí. Com relação aos irmãos sem luz, eles possuem a mesma condição e inteligência para criarem suas cidades. É o que nós vimos no livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Deixa eu ver aqui, continuando. Bom, vamos lá, pessoal. Já estamos aqui com 25 minutos de vídeo. Eu vou encerrar por aqui. Espero que tenha atendido a necessidade de vocês. Não se esqueçam, leiam Kardec. Estudem Kardec. Eu tinha separado aqui um outro trecho. Deixa eu ver se ele está aqui. Preste atenção. Em relação, para a gente finalizar, eu quero trazer uma reflexão para vocês no livro A Gênese. É muito importante. Eu devia ter colocado essa reflexão no começo desse vídeo aqui, mas acabou passando batido. Preste atenção. Eu quero que vocês entendam uma coisa.
A colônia Nosso Lar, ela é mais bonita, ela é mais depurada, porque ela é habitada por espíritos que já atingiram uma certa condição moral. Então, não são qualquer pessoa que vai lá, não é qualquer pessoa que vai morar em nosso lar. Então, são espíritos, ela é adequada às criaturas que atingiram aquela condição moral e que, pelo seu esforço, merecem viver numa localidade, numa cidade espiritual daquela beleza. Quando nós dizemos que o plano inferior é uma cópia imperfeita do plano superior, é no sentido de que no mundo material não é 100% habitado por pessoas que têm o mesmo nível moral dos que moram em nosso lar. O mundo material, ele traz as características necessárias e correspondentes ao estado de evolução das pessoas que moram no mundo material. Se aqui nós não temos a mesma beleza das coisas que nós temos em nosso lar, é porque as pessoas que estão encarnadas aqui ainda não atingiram pelo seu mérito o merecimento de ter um mundo mais bonito. Mesmo assim, Deus, em sua infinita sabedoria, ainda nos proporciona muitas coisas belas aqui no mundo material. Na medida em que a humanidade for evoluindo, o mundo também vai evoluindo. Eu vou chamar a atenção de vocês, vamos ler aqui um trecho do capítulo 11 do livro A Gênese de Allan Kardec. Nós vamos aqui dar uma olhada no item 27 do capítulo 11, página 193. Deixa eu buscar aqui, aqui, ó. Encarnação dos Espíritos, capítulo 11, item 27. Preste atenção numa coisa, isso aqui é de extrema importância. Olha só o que Kardec nos diz, por isso que eu estou falando, quando você tem algum conhecimento, alguma sede de conhecimento, busque Kardec, não busque livros, esses romances que não tem como a gente atestar a idoneidade nem do médium e nem do autor espiritual. Olha o que Kardec nos diz. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral dos habitantes. Assim como o progresso de nosso lar acompanha o progresso dos seus habitantes, o progresso da Terra também. Ora, sendo incessante, como é a criação dos mundos e dos espíritos, progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façam do livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Deste ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados. Povoada de espíritos relativamente inferiores, a vida corpórea é aí mais pesada do que em outros orbes, havendo-se também mais atrasados, onde a existência é ainda mais penosa do que na Terra, e em confronto com os quais esta seria relativamente um mundo ditoso. Complementando, quando em um mundo os espíritos hão realizado a soma de progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado, onde adquirem novos conhecimentos e assim por diante. Assim como nós vimos que a mãe de André Luiz, ela mora em uma outra colônia muito mais adiantada. Então, a condição moral dela já merece que ela esteja numa colônia melhor. No momento em que a condição moral dos habitantes do planeta Terra for melhorando, as condições do planeta Terra, as condições físicas do planeta também vai melhorando. Então, só resumindo, aqui é uma cópia imperfeita do plano espiritual, porque nós ainda temos espíritos aqui menos adiantados moralmente do que os habitantes de nosso lar, do plano espiritual. Da mesma forma que nós temos no plano espiritual regiões mais tenebrosas, mais infelizes, piores do que na Terra, porque são habitadas por espíritos que merecem estar para seu aprendizado, vivenciando as experiências daquela reunião, daquela situação que eles moram. Beleza, pessoal? Eu vou finalizando por aqui. Vou postar esse vídeo no YouTube e vou mandar o link para vocês. Para a gente finalizar, não perdendo a oportunidade, vamos fazer uma prece, mentalizando os nossos hospitais, os nossos leitos de hospitais,
e todos os nossos entes queridos e conhecidos que se acham hospitalizados, não somente pelo coronavírus, mas por tantas outras doenças permitidas por Deus que venha para cá, para a Terra, para expiação e adiantamento da condição moral da humanidade. Evoluímos intelectualmente nas últimas centenas de anos, mas ainda estamos muito atrasados do ponto de vista moral. Beleza? Então, fechando os nossos olhos, mentalizamos Jesus. Obrigado, Mestre, por este momento de reflexão. Que a tua infinita misericórdia esteja presente em nossas vidas. Esteja presente também, Jesus, nos hospitais, nos leitos de hospitais, nos lares onde se acham irmãos enfermos. Abençoe os familiares dos nossos companheiros do grupo, que são postados todos os dias pedidos de oração. Abençoe todos aqueles, Jesus, que elevam os pensamentos a Ti, rogando misericórdia, rogando forças. Dai forças, assim como disse o Espírito Caritas, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz aos que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Obrigado, Jesus, por este momento de estudo. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que a luz de Jesus os acompanhe, os proteja e ilumine, hoje, amanhã e sempre. Até a nossa próxima aula. Muita paz.